Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, dia 2 de agosto de 2023. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Então, nós vamos continuar em nossa terceira aula sobre o tema o Reino de Deus. Hoje nós vamos tratar de como esse conceito apresenta-se nos ensinos de Jesus Cristo de duas maneiras. Primeiro, nós vamos ver como o Reino de Deus se espraia, se apresenta por meio das parábolas. E também como é que este conceito se relaciona com a igreja. Isso gera alguma confusão, alguns absurdos até. Algumas pessoas pensam que a igreja e o reino são dois conceitos antagônicos, contrários, ou totalmente separados. Nós vamos ver que isso não confere, não é assim. Eles se sobrepõem, eles se harmonizam, eles vão para uma mesma direção. Então nós vamos hoje ver como é que o tema Reino de Deus ele se apresenta com as parábolas de Cristo e também com o conceito igreja. Começamos com o Reino de Deus e as parábolas. Jesus Cristo, como todos nós sabemos, utilizava parábolas para transmitir ensinamentos sobre o reino dos céus. O que é uma parábola? Parábola está bem na folha aí que eu deixei para os irmãos e irmãs. É uma alegoria que usa elementos do cotidiano como auxílio para ilustrarem realidades de ordem superior. É bom que se perceba que esta alegoria, esta parábola, pelo menos como nós vamos observar em Mateus 13, ela não tinha o objetivo necessariamente de esclarecer. Era um testemunho, deixava alguns elementos expostos, mas nosso Senhor Jesus Cristo também dizia que a sua fala em parábolas é para que eles ouvissem, não entendessem, com seus olhos vendo, não também penetrassem em seus corações. Então, embora curiosamente a parábola pareça ser um instrumento pedagógico de clareamento de argumento, Jesus Cristo usava aquilo como algo de testemunho contra o juízo de Deus. Apenas as pessoas que faziam parte do seu círculo de discípulos, seus eleitos, que tinham acesso ao conhecimento. E hoje nós vamos ver de muitas parábolas que Jesus utiliza. Vamos ver duas que estão parelhadas ali, que é a parábola do semeador, capítulo 13, versos 24 a 30 é contada a parábola, 13, 1 a 9 é contada a parábola, e do 10 ao 23 é explicado, a explicação da parábola. E a parábola do joio e do trigo, nós vamos ver que ela é apresentada no capítulo 13, verso 24 a 30, e ela é explicada no 36 a 43. Vamos observar aqui primeiro sobre a parábola do semeador. Essa parábola ela tem muita importância, e quem chama a atenção disso é Ridderbos, o qual livro nós estamos usando para base dos nossos estudos, o livro A Vinda do Reino, de Hermann Ridderbos, da editora Cultura Cristã. Então diz Ridderbos, lá na página de número 109 da edição de 2010: a parábola do semeador tem prioridade sobre as outras, não somente como a primeira da série, mas por causa de seu propósito. Em muitos sentidos, ela é o ponto de partida e a base para se entender todas as demais parábolas que se seguem. Isso fica evidente também pela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Isso está lá em Marcos, no capítulo 4, verso 13. A parábola da semeadura, eu quero acreditar que todos nós aqui estamos familiarizados com ela. Todos nós já lemos alguma das suas versões, porque ela ocorre tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus. Ela tem pouca variação. Por exemplo, uma das variações é o nome do adversário. Em um é Satanás, em outro diabo, em outro inimigo. Então há algumas peculiaridades nessa narrativa nos sinóticos, que são Mateus, Marcos
e Lucas, mas a grosso modo dizem a mesma coisa. E é importante que se diga que há alguns elementos que ligam com a ideia de reino de Deus, que é o primeiro deles em Mateus 13:19, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada a palavra do reino. Está assim no verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então a palavra, a pregação de Jesus Cristo era a palavra oficial do reino. Não deixemos que esse elemento passe despercebido, porque ele é importante como um elemento de junção ao conceito de igreja que nós vamos abordar daqui a alguns instantes. Mas por enquanto fiquemos com esse elemento. A palavra, a pregação que é anunciada é a pregação do reino. Também na parábola do semeador existe uma preocupação com os frutos. Nós vemos isso desde o início. Aliás, em Mateus, João Batista ele inicia o seu ministério, e o seu ministério é forjado pela tônica: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Em determinado momento ele critica a falta de frutos dos seus contemporâneos, quando ele diz: produzi, pois, frutos de arrependimento. Então os frutos são importantes para o reino, e a ausência de frutos é um elemento que preocupa. Então veja na própria parábola da semeadura sobre a falta de frutos. Essa ausência é apresentada como resultado de 3 situações. Eu creio que todos nós lembramos dos terrenos: o terreno pedregoso, o terreno da beira do caminho, reformula o terreno da beira do caminho, terreno pedregoso e o terreno que tem espinhos, que sufoca a semente. E esses três elementos são ações que vão de encontro à palavra do reino. A primeira é a ação de Satanás, que é exposta na beira do caminho. Depois, a condição superficial do coração, que é o resultado da dificuldade em penetrar a palavra de Deus no terreno rochoso. Aqui acho que cabe uma explicação. Nós pensamos em terreno rochoso talvez como um terreno pedregoso por si só, mas na agricultura do Oriente Médio significa o terreno que ele tem uma manta de terra fértil, mas ele é pedregoso embaixo. Então não é que ele está sendo jogado sobre pedras. O terreno parece ser bom olhando por cimamente, mas ele é um terreno que as raízes têm dificuldade. Tanto é que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, se entusiasmam, ficam felizes, mas depois vêm as perseguições, as tribulações da vida que acometem a todos nós, e essas pessoas acabam se escandalizando. Enfim, esse coração pedregoso é um coração superficial. E a questão dos espinhos são os cuidados dessa vida. Curiosamente, o texto correlato em Lucas e não em Mateus trabalha mais esse terceiro aspecto, dizendo que eles produzem até fruto. Lucas diz que produz frutos, mas seus frutos não chegam a amadurecer. Mateus diz que eles não produzem frutos. Uma pequena diferença. Enfim, de qualquer forma, a preocupação com a parábola da semeadura, ou parábola do terreno, são com os frutos e a falta deles. Bom, a ideia principal da parábola, e aqui o que eu quero chegar, é que o reino começou com a vinda de Jesus Cristo, onde a semeadura da palavra do reino e todas as pessoas são categorizadas pela reação a essa palavra. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, eu não posso interpretá-la pelo olhar do século 21 ou pelo nosso olhar, o olhar do leitor. Eu preciso olhar para o texto, entender que ali o Senhor ainda está iniciando o seu trabalho na Galileia, e há muita expectativa em relação ao Messias. Então o Messias, ele chegou, tanto é que o capítulo 13, várias parábolas ainda vão tocar no reino, mas esta parábola vai abrindo caminho, fazendo estrada. E o que é importante destacar é que a maneira com a qual nós reagimos à palavra de Deus irá categorizar, irá discriminar, irá classificar que tipo de terreno é o nosso coração. Ninguém que ouve a palavra sai dessa situação
neutro. Ou é um coração que acolhe bem, ou é um coração que parece acolher bem, ou é um coração que a palavra vai competir com os cuidados do mundo, ou é um coração cheio de incredulidade. Já a parábola do trigo em meio ao joio, ela é diferente, ela segue e ela tem algo interessante na forma como isso foi escrito em Mateus, porque é contada acerca dela, de como acontece. Acho que os irmãos e irmãs lembram, né? Um homem semeou a semente no campo e tá uma beleza, mas vem um inimigo, né? E colocou à noite, né, joio em meio ao trigo, né? E foi embora. E aí os seus servos do aquele senhor perceberam que tinha algum problema na safra, né? A safra estava corrompida, e deixa por assim. E aí tem 1, 2, 3 parábolas no meio, aí depois ele retoma para explicar, né? Não acontece que nem a parábola do joio, há um hiato aí de tempo, né? E depois há a explicação. Mas o que é interessante é que por meio desta parábola dá para se interpretar melhor a parábola da semeadura. Então existem alguns elementos que são comuns à parábola da semeadura e outros que acrescentam, jogando mais luz. Por exemplo, eu digo que essa parábola possui, portanto, uma forte solidariedade com a anterior, da semeadura, né? Ambas possuem um semeador. Quem que é esse semeador? É Jesus Cristo, subentendido no capítulo 13. Fala que um semeador saiu a semear, não fala quem é a identidade. Mas a outra, do joio, é dito com tranquilidade que é o Filho do Homem. Veja lá em 13:37. E ele respondeu: que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então nós podemos, à luz dessa segunda parábola, dizer sem nenhum tipo de dificuldade que o semeador é Jesus Cristo. É ele que lança a semente. Também ambas possuem um opositor, Satanás na primeira, e um inimigo na segunda, que depois vai ser chamado de maligno, né? Aquele que jogou lá o seu joio, né? Porém, a parábola do joio e do trigo possui uma atmosfera mais escatológica, né? A ideia a atmosfera é um pouco diferente. Se a parábola da semeadura está preocupada na maneira em que a palavra de Deus é recebida em nossos corações, a parábola do joio e do trigo, ela não se preocupa com o método, em como, mas se preocupa em quando, com o tempo. As pessoas estão preocupadas em que alguém foi lá e mexeu na safra, mas o que é a tônica desta parábola do joio e do trigo é o tempo. Quando é que o Senhor irá colher a sua safra? Então o problema não é a identificação. Os coletores da parábola, servos, anjos, eles não possuem qualquer dificuldade do reconhecimento das duas espécies de vegetação. Ninguém fica batendo cabeça, e agora? Eu não sei diferenciar. Não, ele não tem dificuldade. Ele até pergunta: você quer que eu vá lá e retire? Ele sabe identificar quem que é o joio e quem é o trigo. Não é um problema de identidade. Quem é o joio ou quem é o filho do maligno, ele sabe quem é o trigo e quem é o filho do reino. Mas o foco é o tempo. O tempo é o foco nessa parábola. A hora da ceifa não era simultânea à primeira vinda de Jesus Cristo. Lembre-se que na época do Senhor houve muita inquietação daqueles que estavam ao seu redor, perguntando-se se era aquele momento que seria Israel restaurado. Nós lembramos, por exemplo, de João Batista. Isso foi um motivo de escândalo. João Batista ficou preso no cárcere e mandou perguntarem a Jesus Cristo se era aquele momento ou deveria esperar outro. E mesmo os discípulos, depois que eles presenciaram a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição, estavam diante da ascensão, ainda assim a última pergunta era: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Até o último momento Jesus está aqui na terra, mesmo ascendendo, paira esta inquietação. Então esta parábola vem para atender ou para tentar solucionar esta inquietação. A interpretação então é que desta parábola ela foi escrita para mostrar aos destinatários
que Jesus Cristo não iria completar o seu reino naquele momento. Ele inaugurou, ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso ele deu início, o reino dos céus já foi instaurado, mas não planificado, como eles esperavam. Portanto, a interpretação comum em geral, coloco aqui, que alguns dão de que o campo é a igreja e que nela crescem pessoas que seguem a Jesus, e outras do diabo, ela tem que ser deixada de lado, rechaçada. Essa é uma péssima interpretação. O próprio texto diz que o campo não é a igreja. O campo é o quê? O mundo. Está em 13:38. O campo é o mundo. Não tem como ser mais claro. Então quem fica batendo cabeça, dizendo: olha, na igreja, você sabe, acontecem problemas, mas tem o joio e tem o trigo. Não faça isso, meu querido e minha querida, porque essa é uma interpretação errônea. Esse texto não se aplica a esta maneira de ver a igreja. É o mundo que é o palco do joio e do trigo, e não a igreja de Cristo. Então isso é importante para perceber. Então essas duas parábolas aqui, uma consideração. Essas duas parábolas, elas contadas juntas, sendo consideradas juntas como Rídergos, chega a associá-las. Eu achei essa abordagem bastante interessante. Ela faz com que joguemos luz uma à outra e os contrastes ficam mais nítidos. Uma é ligada ao modo como a palavra é recebida nos corações, a outra é quando vai ocorrer a vinda do Senhor, e que essas mudanças vão permitir que essa pessoa possa ser chamada de filha de Deus e ser levado pelo Senhor. Então são duas parábolas. Eu acho que a grande virtude da abordagem de Rídergos nesse texto é juntar as duas e interpretar as duas juntas. Foi de fato, na minha opinião, genial. Segundo tema da nossa aula é a associação entre o reino de Deus e a igreja. E aqui a gente tem que ir com calma, porque esses termos por vezes não são muito bem digeridos. Então, para tratarmos desse assunto, apenas para iniciarmos, vamos começar com Mateus 16:18-19, que diz assim: também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essa tradução é preferível de Hades, porque a palavra inferno ela não faz muito jus. No grego, todas as ocorrências são Hades. Apenas, única e exclusivamente em Lucas 16 é tratado como inferno, e nesse texto não é. Então são as portas da sepultura, as portas da morte, As portas da morte não segurarão, as portas não prevalecerão contra ela. Faz todo sentido, uma vez porque a igreja, nem depois que morre, deixa este mundo, deixa de ser igreja, vai estar com Jesus Cristo. Agora, se interpretar como inferno, não tem jeito, a igreja não vai para o inferno, então não tem como aplicar esse termo. Então a melhor tradução é com certeza Hades, resolve melhor o texto. Mas vamos lá. Então vamos nos lembrar da segunda aula. Se você tem uma dúvida um pouco mais sobre o conceito de reino, depois você veja lá na nossa aula no YouTube, na segunda aula, que trata acerca do reino. Foi abordada várias coisas, mas nós precisamos lembrar que o reino e a igreja nesse texto são diferenciados um do outro, então não tem como fazer diferença. Veja que a igreja é edificada sobre a rocha, e a Pedro é dada ou prometida a chave do reino dos céus. Já vamos explicar um pouco sobre isso, mas é importante nesse primeiro momento que entendamos que são duas coisas diferentes. O reino é uma coisa, a igreja é outra coisa. Por enquanto vamos ficar por assim. Então o reino de Deus, vamos lembrar, é dinâmico, é a vinda do reino. Todas as parábolas, a maior parte das parábolas, Jesus Cristo, quando trata do reino, nós já vimos isso, só estou me repetindo, mas o reino, ele está sempre se apresentando. O reino de Deus está entre vós, está crescendo como o fermento no bolo. O reino de Deus está
exigindo, né, que as pessoas tenham uma atitude condizente com Ele. Por exemplo, muitos chegarão naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, fizemos a Tua vontade e tudo mais, apartai-vos de mim, né, que eu não os conheço. E aqueles que faziam a vontade de Deus, entrais para o reino dos céus, benditos do meu Pai. Então, a palavra reino está sempre em dinamismo. E outras vezes o reino, ele é um estado, né? A mesa de Abraão, Isaac e Jacó, o local onde Abraão está, onde as pessoas se levantarão no último dia para acusar Jerusalém diante a Sodoma e Gomorra. Pessoas daquela geração irão condenar Jerusalém. É um estado, né? Então o reino dos céus, ele é tanto descrito como um estado, como um local, um momento, como também como força dinâmica. Agora a igreja, ela é algo totalmente diferente. A igreja, ela aparece como pessoas, ou como povo do reino de Deus. Isso é diferente. Por exemplo, Pedro, no discurso de Cristo, está sendo enfatizado dentro de sua missão apostólica, e aqui é a explicação que estava devendo, que após a ressurreição de Cristo, era dever dele, como colégio apostólico, levar a palavra de Deus, ou do reino, para as demais pessoas. Então, o conhecimento das Escrituras possui essa conotação de chave. A chave é o conhecimento bíblico. Por exemplo, um texto que é bastante claro, está aí nesta folha que alguns têm em mão, em Mateus 23:13, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Perceba então que os fariseus, eles possuem a chave, eles dão acesso, que na verdade aqui nesse texto é criticado porque eles não estão dando acesso, mas eles possuem a alternativa de dar, e Jesus Cristo está criticando eles pelo fato de não fazerem. Então a chave do reino de Deus em Mateus é o conhecimento das Escrituras Sagradas, é o conhecimento da palavra. E nesse sentido, os fariseus são criticados porque eles têm um certo conhecimento, mas não é um conhecimento salvífico, não é um conhecimento que efetiva a salvação, mas é conhecimento. Entende a questão? Isso não pode nos deixar escapar. Então a chave aqui em Mateus é o conhecimento das Escrituras Sagradas, conhecimento que leva à salvação, que conduz ao reino. O conhecimento que não faz é o conhecimento dos fariseus, no caso aqui. Então a igreja atua como uma espécie de porteiro. A igreja é o grande porteiro, a dona da chave, né? Mas ela não é o lugar aonde as pessoas vão se dirigir, o reino de Deus. Ela é quem possui as chaves do reino. Então Pedro, ele não está sendo destacado como o catolicismo romano atribui à figura de Pedro o primado apostólico. Não é isso, como se ele fosse o primeiro papa. Isto é um desvio teológico do catolicismo romano. Não é isso que está sendo enfatizado. Tanto é que em outros dois textos que aparecerão, dar-te-ei as chaves, isso está em Mateus, a ideia de entrar, ligar na terra e desligar, quem ligar no céu será ligado, quem desligar na terra será desligado, aparece em Mateus 18 e no Evangelho de João, no seu capítulo 21. Nesses dois textos, isso é dado à igreja, é dado ao colégio apostólico. Então, não é só a figura de Pedro que está sendo em evidência, aqui nesse texto até, mas isso como um símbolo do colégio apostólico que ficaria responsável, após a ascensão do Senhor, de continuar a sua obra enquanto o Senhor está em glória. É isto que significa esse texto, a interpretação correta. Então percebe-se que, embora os termos reino de Deus e igreja sejam termos diferentes entre si, ambos são convergentes, caminham juntos, se harmonizam, estão na mesma direção. O termo reino de Deus é de natureza mais abrangente, né? O que é o reino? O reino é a grande plenificação que há de ocorrer na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda. O Senhor na primeira vinda inaugurou esse reino já está entre nós. Prova disso é que a igreja ela é portadora das chaves deste reino.
mas o reino não está pleno. Na sua segunda vinda, toda a criação será impactada pelo reino de Deus. A criação será transformada. Ela, inclusive, nesse momento, em Romanos 8 diz que ela geme esperando que esta plenificação aconteça. Então o reino de Deus, ele é mais abrangente. A igreja é o povo desse reino, é quem vai gozar destas modificações, é a nova criatura, somos novas criaturas, são nós que temos a adoção do Espírito de Deus, clamamos Abba Pai. Portanto, são coisas diferentes, embora sejam convergentes. Isto é importante que se diga, porque às vezes pode ocorrer algum tipo de embaraço com esses termos. Vez por outra a gente ouve alguma coisa um pouco dissonante, dizendo: olha, Deus se preocupa com o reino e não com a igreja. Já ouvi uma loucura desse tamanho, mas como eu disse, é uma loucura. A pessoa diz não sabe o que está dizendo. O reino de Deus é algo diferente sim da igreja, mas é convergente, estão em harmonia, nunca em oposição. Isso é heresia, é um absurdo. Bom, algumas considerações. O reino de Deus então foi ensinado por Jesus Cristo por meio de parábolas, e essas possuem o objetivo de apresentar os valores do reino em uma linguagem mais fácil para quem possui ouvidos para ouvir, isto é, o povo eleito, suas ovelhas, a sua igreja. Eu coloquei ovelhas e ovelhas porque a palavra igreja em Mateus aparece apenas 2 vezes, poucas vezes aparece como nós entendemos igreja. Então, mas a ideia de povo de Deus, povo eleito, está presente em outras figuras, como ovelhas, como rebanho, como os meus pequeninos, que é uma expressão de Mateus, significando os discípulos que seguem a Jesus Cristo. E a igreja é portadora da palavra do reino. O reino de Deus existe. Qual que é o papel da igreja? É ser arauta do reino. É ela que é o baluarte da verdade, o fundamento da verdade. É a igreja que possui a palavra que pode dar a salvação. E aí é algo que Calvino já citava, Cipriano, e os irmãos e irmãs já estão escaldados com isso, escaldadas, né? Ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe, porque a igreja é a única que é a portadora da verdade. Fora a igreja, ninguém mais pode anunciar a salvação. Que Deus nos abençoe. Nós continuamos aqui um debate nesse estudo. Eu espero que você que nos ouve aí possa vir à nossa igreja um dia para estar conosco aqui. Deus nos abençoe. Amém.